No ano seguinte, ele entra como professor, já no curso de engenharia, e passa boa parte da sua trajetória como professor universitário e, em paralelo, o seu escritório de projetos, que foi o primeiro escritório de projetos no Paraná, né, dessa natureza. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens dele criança. Aqui, na primeira imagem, ele é no meio, o menininho ao meio. Na segunda imagem, esse menininho também, numa festividade em família. E, desde criança, ele tem essa experiência de desenhar. Então, desenhar, brincar com blocos, com tijolinhos de construção. A gente tem aquele meu pequeno engenheiro até hoje, né? Então, ele tinha esse hábito de brincar, de fazer desenhos, brincar com construção. Então, isso é algo que o acompanha desde a sua infância. Aqui, no ginásio paranaense, a primeira foto aqui à esquerda, e a foto à direita, ele recebendo o diploma de graduação em engenharia civil. Bom, ele se casou em 1951 com a dona Eliante, e mais ou menos no final da década de 40, ele vai para Rio Negro, por questões de trabalho. Então, ele é um dos sócios da construtora Arte Técnica de Rio Negro, e, por razões de trabalho, vai diversas vezes para lá, e, numa dessas viagens, e num dos projetos, que era para o Cine... Agora eu não me lembro o nome do cinema. Não, Emacite é em Mafra. Eu também não, agora não me lembro o nome do cinema. Então, Cinearte de Rio Negro. Então, quando ele vai num dos projetos da Arte Técnica, ele desenvolve esse Cinearte de Rio Negro, e ele tem a possibilidade de conhecer a dona Eliante. Então, as filhas me contaram que ele a viu pela primeira vez quando ele estava num andaime, e ela o viu pela primeira vez quando ele estava examinando o terreno ao lado da casa dela, juntamente com o proprietário. E lá eles se conhecem, começam a namorar e se casam em 1951. Eles tiveram 3 filhas, né? As 2 primeiras filhas, Janice e Tamara. Elas nascem na casa, a primeira casa que Rubens Meister morou depois de casado, que foi ali na Avenida Munhoz da Rocha. Já a terceira filha, a Regina, ela já nasce na casa ali na Júlia Vanderlei, ali nas Mercês. Bom, essa é uma foto de família, o Rubens Meister com a esposa, a bisneta, netos, genros, irmão, cunhada, né? Então, uma família grande, relativamente grande, né? E seus descendentes. Rubens Meister, essa imagem é bem interessante porque ele está com o Lotário Zeifer ali na esquerda, Rubens Meister ao meio, e o Romeu Paulo da Costa, que foi um colega, desde colega da época de Bom Jesus, engenheiro civil como ele, e essa amizade que se perpetua ao longo dos anos. Nós dividimos o texto, né, trabalhamos um pouco essa questão da narrativa pessoal, trouxemos também viagens, várias experiências, né, que ele tem no convívio familiar, os amigos de longa data, mas na questão profissional também a vida dele vai se desenrolando, né? E, como eu comentei, ele e Romeu Paulo da Costa inscrevem o projeto e ganham o concurso do Panteão dos Heróis na Lapa. Mas ele também teve a experiência, antes de abrir o seu escritório de projetos, de ter sido desenhista das construtoras. Então, por exemplo, nos Irmãos Tá, ele também trabalhou na Calvi de Souza Tavares, e ele foi desenhista, porque antigamente você contratava o projeto e a obra juntamente, então não se pagava pelo projeto de um arquiteto. Então, ele teve essa experiência também do desenho, tudo nessas construtoras. E ele também trabalhou como desenhista da aeronáutica e do Exército também.
Antes da federalização da Universidade do Paraná, o curso de engenharia era pago, então ele precisava receber uma remuneração pelo seu trabalho, pelos seus desenhos, então essa busca por entrar no mercado de trabalho era bastante necessária para aquele momento de efetivamente pagar os estudos e poder dar continuidade à sua trajetória. Como eu comentei, em Arte Técnica de Rio Negro, ele foi um dos sócios e lá desenvolveu vários projetos. Bom, esse é um dos desenhos, o desenho de um quartel que ele fez na época para o Exército. Aqui também mais um desenho do quartel. E de 1951 a 1954, ele abre o primeiro escritório. E esse escritório de Rubens Meister era no canteiro de obras do Teatro Guaíra. Então, ali ele tem a possibilidade de, efetivamente, acompanhar o desenrolar o desenvolvimento do teatro, a construção do teatro, e ter essa proximidade. Então, isso dura até 1954. Ele também vai para o edifício Lustosa e ele monta com Gerhard Linsmeyer o primeiro escritório exclusivamente de projetos. De 56 a 1979, quem faz parte da sociedade de Rubens Meister é o engenheiro Osíris Silveira Lepka. Osíris Lepka foi um dos alunos de Rubens Meister. E já na obra do Teatro Guaíra, no canteiro de obras, Rubens Meister convida para que ele seja um dos seus estagiários. Então, eles tinham que tirar fotografias, eles tinham que acompanhar a obra. E, então, logo, o Linsmeyer, o Osíris Silveira Lepka se forma, Rubens Meister o convida para integrar a sociedade. E essa parceria vai até 1979. E, em 1972, entra na sociedade o Elias Lipatin Furman, que é um uruguaio que acaba conhecendo o Rubens Meister, vem aqui para o Brasil e passa a integrar a sociedade. Então, a atividade profissional de Rubens Meister ela é interessante porque ela se desenvolve como professor do curso de Engenharia da Universidade do Paraná, depois da Universidade Federal do Paraná, e também depois com o surgimento do curso de Arquitetura. Inclusive, ele é um dos fundadores, um dos professores que fez parte da comissão para a criação do curso de Arquitetura e Urbanismo na Federal do Paraná. E ele se aposenta em 79, e, ao longo de sua trajetória, ele faz parte de várias atividades dentro da universidade. Então, ele participa da comissão de especialistas do ensino de engenharia pelo MEC, que visava avaliar os cursos de engenharia no Brasil. Então, ele vai para Fortaleza, ele vai para Sobral, no Ceará, ele vai para Belém do Pará, ele vai para São Luís, e no Maranhão, e avalia esses cursos de engenharia. Então, é uma das atividades que ele tem. Então, ele foi uma pessoa muito atuante ao longo da sua trajetória, como professor, como arquiteto, e ter tido o primeiro escritório de projetos. Então, é uma trajetória bastante rica, ao longo da sua profissão. Uma das coisas que eu queria falar também sobre o Rubens Meister ele teve uma grande participação em outros eventos, por exemplo, um grande número do Círculo de Amigos, um círculo bastante interessante de engenheiros, foi muito atuante no Instituto de Engenharia do Paraná, desenvolveu projetos bastante interessantes, a campanha do silêncio. Enfim, é uma trajetória que ela não permanece apenas no espaço acadêmico e não também somente no escritório de projetos, mas ela procura olhar para as várias questões da atualidade. Então, isso é muito interessante, avaliar toda
essa trajetória de Rubens Meister, porque eu acho que onde ele pôde efetivamente se posicionar, onde ele pôde efetivamente dar a sua opinião, a sua contribuição, ele teve essa visibilidade. Né? Então, eu acho que, pensando na trajetória pessoal, profissional dele, eu acho que elas se fundem, né, dessa maneira, porque é difícil ver o profissional Rubens Meister ou o homem Rubens Meister, mas essa coisa do desenho, as pinturas, essa preocupação com o ensino, com os projetos, ela é sempre muito presente ao longo da vida. Né? Eu lembro que eu li num livro sobre o Teatro Guaíra, que uma das filhas dele disse assim, no depoimento, olha, o Guaíra, ele era como se fosse um irmão mais novo, porque ele estava sempre presente nas nossas conversas, era no almoço, era no café da manhã, então, até a sua construção, ele era extremamente presente no cotidiano da família. Né? Então, eu acho que é muito difícil desvincular Rubens Meister, essa parte pessoal, essa parte profissional, porque eu acho que ele era uma pessoa que, onde tinha a possibilidade de ser ouvido, ele efetivamente teve a chance de passar conhecimento, né, os seus ensinamentos, e isso foi muito positivo. Depois das narrativas, a gente selecionou algumas obras dele, né? Talvez a gente pegou pela tipologia. Então, assim, algumas casas, alguns edifícios administrativos, essas são as obras que compõem o livro, né? Por exemplo, a gente começa com o Panteão dos Heróis, que é esse projeto aqui, que foi um concurso, e ele ficou em 3º lugar no concurso do Teatro Guaíra, que é esse projeto aqui. Esse é o Teatro Guaíra original, o que não foi construído, que ficava na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Esses desenhos feitos em 40, né, ele com 1 ano de formado. Com 1 ano de formado, ele ficou em 3º lugar no concurso do maior teatro que ia ser construído no Brasil. Isso aqui são as obras, eu não vou ler todas, essas são as obras que compõem o livro. A gente finaliza com esse projeto, que é um teatro também, que era em Joinville, que era o Teatro Municipal de Joinville, que ele fala que nesse projeto ele poderia colocar todo o conhecimento dele dos vários teatros que ele fez. Esse projeto foi interrompido e foi feito um outro projeto em cima. Tá? Como que a gente tratou essa questão da narrativa arquitetônica? A gente inseriu ele dentro do contexto de arquitetura. Eu não vou detalhar aqui, né? Então a gente tem a arquitetura moderna, grandes nomes da arquitetura, e ele tem a produção aqui, né? No final dos anos 40 até o início dos anos 90. Ele atuou nesse recorte temporal, e nesse recorte ele produziu 450 projetos. É um número muito expressivo, né? Mesmo hoje, assim, que a gente geralmente trabalha com mais projetos no escritório, né? Porque a remuneração não é como era nos anos 60 e tal. É muito difícil uma pessoa, durante a carreira, chegar a 300 projetos, né? O Meister chegou a 450. Esse é um projeto final da cadeira de arquitetura dele, quando ele era estudante de engenharia. Então, assim, esse é o trabalho final da disciplina de arquitetura, né? Que é uma escola. Esse aqui é um desenho do Colégio de Rio Negro. Esse é o Colégio de Rio Negro. Esse aqui é o primeiro currículo dele que a gente encontrou. A gente encontrou no acervo dele e publicado numa revista. Uma revista importante no Paraná, que falava quem são as pessoas importantes no Paraná. Daí tem o currículo desse jovem engenheiro. No currículo ele fala o seguinte, no começo da carreira dele, ele fazia auditórios e edifícios industriais. Então, assim, quando a gente fez o livro, daria para fazer vários livros, um livro só das indústrias dele. É interessante do currículo, porque, assim, hoje os escritórios trabalham em equipe. A gente não tem mais o escritório, os mais novos, pelo menos, se não tem, assim, escritório fulano de tal, né? Geralmente, o escritório tem um nome, tem 3, 4 arquitetos que são os sócios do escritório. A equipe ela tem mais peso que o profissional sozinho, né?
Isso no mundo todo. O Meister, esse currículo é de 40. Ele fala bem assim, ó, o sucesso depende da equipe. O sucesso não depende de uma só pessoa. Mesmo o escritório sendo o nome dele, ele tinha já essa noção da equipe, que é uma coisa bem importante na época, né? Aqui é uma carteirinha que a gente encontrou das obras do centenário, né? Quando fizeram o centro cívico, ele fez 2 obras do centenário do Paraná. Ele fez o Grupo Escolar Tiradentes e o Teatro Guaíra. O colega dele, o Romeu Paulo da Costa, ele vence o concurso e faz a Biblioteca Pública do Paraná. Esse aqui é o Guaíra. Então, assim, nas ruínas de uma cidade eclética surge um grande edifício moderno, até hoje. Se você tirar o Guaíra do contexto e mostrar para uma pessoa hoje, você acha que é um teatro que foi construído, sei lá, ano passado, né? É que ele tá assim, ele não está com toda a manutenção possível, mas ele é um teatro atemporal, contemporâneo. Isso aqui é uma lista de projetos que a gente encontrou no escritório aqui, que a gente chegou nesse número de 450. Só que nessa lista faltam projetos que a gente sabe que é dele. Aqui só para vocês verem. Ó, esse projeto aqui é a primeira rodoviária de Curitiba, o Terminal do Guadalupe. Ele apresentou, esse desenho dele é um desenho dos anos 50. Aqui é um outro currículo, né? A gente tem aquele dos anos 40, esse é dos anos 70, e já tem uma infinidade bem maior de projetos, prêmios. Ele fez um grande edifício também que foi construído em Curitiba, que o projeto inicial era para ser do Oscar Niemeyer, mas o Oscar estava fazendo umas obras na Europa, então ele não deu muita bola de fazer uma obra em Curitiba, né? Eles começaram a construir o edifício e chamaram o Meister para fazer o envelopamento, né? O fechamento do edifício. Então, o Asa, ele é coautor. Os engenheiros fizeram o projeto, ele fez o envelopamento, né? Isso era bem comum na época. A rodoviária de Joinville, postos de gasolina para Shell. Não sei se chegou a construir, a gente não achou referência disso. Isso aqui é um aeroporto também, esse aqui a gente não sabe onde é, né? 2 estudos. Eu sei que é o aeroporto porque tem um avião aqui, né? Mas isso aqui é o material que a gente foi achando no acervo, né? A maioria dos cinemas que tem no Paraná foi ele que fez. Esse é o Cine Plaza de Castro, ele está inteiro ainda. Lojas, aqui a loja, uma joalheria, né, em Curitiba, a joalheria Bergerson. Paraná Equipamentos, né, esse de Curitiba. Esse aqui eu nunca lembro, Débora, é uma obra para Copel, né? Salto Grande do Iguaçu. Salto Grande do Iguaçu, né, a vila residencial. E assim, uma coisa bem importante, né, que até, né, Margarete, a gente discute bastante, uma bandeira do CAL, os concursos de arquitetura. Ele só conseguiu esse sucesso profissional porque quando ele era estudante de engenharia, ele vence um concurso. Ele vence o concurso do Panteão dos Heróis da Lapa. Esse edifício aqui. Um cara recém-entrado na faculdade com o colega se inscreveram nesse concurso e venceram. Aí ele saiu em todos os jornais de Curitiba, a gente acha a reportagem, fala, Curitiba começa a ter bons arquitetos, tem um jovem brilhante, Rubens Meister, que promete, né? Daí ele termina a faculdade e ele se inscreve nesse concurso, o Teatro Oficial do Estado. Existia um teatro que foi demolido e Curitiba não tinha um grande teatro, o Paraná não tinha um grande teatro. E ele se inscreve no concurso. Muita gente pergunta, por que construíram o dele, que é 3º lugar? O primeiro lugar do Guaíra é esse projeto aqui. É de uma empresa carioca chamada Companhia Construtora Nacional. Eles fizeram esse projeto nos anos 50, no final dos anos 40. Eles estavam fazendo o Colégio Estadual do Paraná e muita gente ironizava que era estilo Colégio Estadual, porque é bem parecido. O segundo lugar é esse projeto aqui, que é de uma empresa curitibana, Miller e Caron. Esse projeto aqui é uma réplica do prédio da universidade. E o Meister fez isso aqui. Olha a qualidade do projeto, voltando. A gente tem esse primeiro lugar,
esse segundo lugar e esse terceiro lugar. O terceiro lugar, gritantemente, é melhor. Quando saiu o concurso, os trabalhos ficaram expostos, daí os jornais começaram a falar: por que fazer esse projeto? Por que construir esse projeto aqui? Ele falava: os nossos jovens estão olhando para trás, a gente tem que ter um projeto moderno, um projeto contemporâneo. E ficou na discussão e esse projeto não saiu. Daí mudou o governo e era o Bento Munhoz da Rocha, e ele começou a fazer o Centro Cívico, que era a grande obra moderna do Brasil, anterior a Brasília, início dos anos 50. E ele queria um teatro também. Daí falam para ele: chame o Meister. O Meister tinha 20 e poucos anos. Ele chamou o Meister e falou: jovem, faça um teatro que vai ser o orgulho do povo do Paraná. Daí ele fez o Guaíra. E então, assim, como que a gente trabalhou com esses projetos no livro, né? Então, a gente fez uma narrativa dos projetos assim. Então, a gente tem o Panteão dos Heróis aqui. Então, a gente explica fotos, né? Aonde a obra, esse é na Lapa, né? Um texto histórico, o desenho original do Panteão da Lapa, croquis. Aqui a gente fez um levantamento, esse é um desenho técnico com base num projeto, não na obra, porque a gente quis pegar a pureza do que ele projetou, porque muitas obras foram alteradas, né? Por exemplo, o Panteão não foi executada a cúpula. Os desenhos, a rodoviária, né? A gente tem 28 obras no livro. Então, desenhos, as pranchas originais. E assim, dentro do desenho técnico, né, dentro do projeto, a gente achou algumas singularidades assim, que a gente colocou no livro. Por exemplo, essa capela aqui. Você olha uma foto dessa, parece, sei lá, um projeto da Escandinávia, assim, de tão refinado que é. É uma pequena capela em Santa Catarina, em Fraiburgo, que era toda feita de tronco e pedra. Então, aqui o desenho técnico, né, a placa, muitas obras dele tem a placa com o nome, é sonho de todo arquiteto, né? A gente faz o projeto, ninguém sabe quem é você depois que a obra termina, né? Tem uma placa de agradecimento para ele, aqui é a capela. Então, assim, a gente tentou trabalhar com a memória dele dessa maneira, né? E eu já vou fazer o fechamento. Mas o que é importante disso? A gente pesquisou uma pessoa, um arquiteto importante, né? Mas o que é importante? A gente tem muitos arquitetos muito importantes, tem aqui em Cascavel, tem em outras cidades, Curitiba, no Paraná, a gente tem pouca memória disso. Então, quando a gente vai numa biblioteca de arquitetura, a gente vê, sei lá, 15 livros do Paulo Mendes da Rocha, não sei quantos livros sobre a casinha do Artigas, não que não sejam importantes, eles são muito importantes, mas os grandes arquitetos do Paraná, por exemplo, a sede da Petrobras é dos arquitetos curitibanos. Não tem tem livros que tratam sobre isso, né? Mas assim, a gente não tem assim uma narrativa arquitetônica. A gente tem que pesquisar, produzir. A gente joga isso muito para a academia, né? Por exemplo, os livros que eu fiz, eu dou aula. Mas eu fiz pelo escritório, assim. A gente começou a trabalhar com projeto, tem aquela rotina bem pesada do escritório, e de vez em quando eu consigo fazer um livro. Então, assim, a gente tem que pesquisar isso, porque, assim, esses acervos é outra coisa. O Meister tem um acervo. Tem muitos arquitetos que queimaram acervo, arquitetos importantíssimos, né? Então, é muito importante a gente resgatar isso, porque a gente tem uma arquitetura muito boa aqui no Paraná e a gente olha para fora, né? Enquanto tem muita gente vindo para cá olhando o que se fez aqui, né? Então, o fechamento seria esse, né? Eu agradeço o convite e a gente abre para pergunta agora. Obrigado. Não sei se você quer concluir. Obrigada. Boa noite.
Eu gostaria de saber, na opinião da historiadora e do senhor, qual característica de Meister difere ele dos outros arquitetos? Eu acredito que esse cuidado que efetivamente ele tenha tido com as suas obras, né? Assim, aquela coisa da primeira impressão. Vou falar sobre o acervo. Quando eu chego no acervo e identifico uma série de pastas arquivo identificadas, um volume documental bastante grande, bastante interessante, isso me dá uma ideia de quem é esse profissional. Falo, opa, peraí, esse é um profissional que se preocupa em guardar a sua documentação, tem um nível de organização bastante interessante e um cuidado aí que a gente vai vendo com detalhes. Então, essa primeira impressão é que eu tenho dele, né? Desse cuidado que ele tinha com o seu próprio acervo, com os seus documentos, com os seus guardados. Isso é muito interessante. Agora, com relação a projeto, eu não sou da arquitetura nem da engenharia, mas eu me recordo que uma das nossas entrevistadas dizia assim, olha, o Meister tinha a preocupação de entregar os projetos mobiliados. Então, é um nível de detalhamento, de cuidado, de organização muito interessante. Acredito que aí esteja a particularidade do seu trabalho, quer dizer, até uma das filhas diz assim, olha, quando ele precisava desenvolver alguma coisa, estudar alguma coisa, ele ia a fundo naquele assunto. Então, vamos pensar nos teatros, eu não cheguei a falar sobre isso, mas ele faz uma tese chamada Morfogenia dos Cine-Auditórios. Então, ele vai estudar efetivamente a questão da acústica, do conforto acústico, pensar efetivamente essas salas, esses cine-auditórios. Então, na minha opinião, isso acredito que faça muita diferença ao longo da sua trajetória, dos seus projetos, da sua vida pessoal, profissional, esse cuidado, essa preocupação, esse detalhamento com relação às questões do seu dia a dia, a sua trajetória profissional. Então, para mim, isso faz muita diferença, olhando também esse volume de obras que ele tem, não só no Paraná, mas também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e ele ter sido um escritório muito procurado, né? Então, eu lembro que eu perguntei assim para um dos estagiários, ou as filhas, como é que as pessoas chegavam até Rubens Meister? As pessoas chegavam até ele. Ele não procurava seus clientes, né? Então, as suas obras, digamos assim, falavam por ele, né? Então, acredito que isso seja algo bastante particular, singular na sua trajetória, esse cuidado com relação aos projetos, esse cuidado com relação à organização do seu acervo, né? Como que eu vou responder? Eu acho, assim, de vários fatores que tem, por exemplo, o Guaíra. Ele fez o Guaíra sem nunca ter estado num grande teatro. Ele não fez, a possibilidade de pesquisa dele era muito reduzida. Ele pesquisava em revistas, né? Hoje, você quer fazer um teatro, você entra na internet, você vê o teatro mais novo que está sendo feito, sei lá, na Austrália. Ele conseguiu fazer um teatro que tem acústica perfeita, um teatro preciso, um teatro contemporâneo. Essa linguagem moderna dele, ele buscou, talvez, da discussão com os colegas, né? O Romeu também buscava isso, mas e de revistas. Eles compravam revistas que vinham da Alemanha, chegava, sei lá, 3 meses depois, né? Então, isso acho que torna ele muito singular, né? E essas pessoas que acontecem, às vezes, né? Que ela traz uma linguagem além, assim. Numa cidade, Curitiba nos anos 50, 40, né? Final dos anos 40, era uma cidade provinciana, pequena, né? Tanto é que ele não tirou o primeiro lugar no concurso, mas ele faz o grande teatro do Paraná. Até hoje, né? Quando a gente vai no Guaíra, a gente fica meio emocionado, assim. É o grande teatro, um dos grandes teatros do Brasil, né? Acho que... Como que é seu nome? Vitória. Vitória, você ganhou um livro. A primeira pessoa que pergunta ganha um livro. Depois você pega comigo, tá? Oi? Deixa eu...
Boa noite. O meu questionamento se refere, quando você tem um personagem que tem um acervo bastante rico e disponibilidade de dados, qual o ponto que eu pego para construir essa narrativa? As obras que vocês apresentam, ela tem algum ponto de ligação ou devido à disponibilidade de dados que tinha referente à obra? Qual o questionamento que direciona a construção da narrativa do livro? A narrativa arquitetônica? Isso, no livro... Não... Sim, sim. A gente... assim, a gente já tinha uma prévia do que a gente esperava encontrar, né, uma lista de obras. Só que a gente deixou isso de lado e começou a pesquisar o acervo, né? Porque a gente não sabia a dimensão. Por exemplo, eu conhecia uma obra industrial dele, que era a WEG, e a Impressoras Paranaense, né? Quando a gente conseguiu ter a dimensão do trabalho, a gente separou todas as obras que a gente tinha conseguido levantar e a gente pensou, vamos pegar uma importante de cada tipologia, uma residência, uma indústria. A indústria a gente não conseguiu colocar, porque a indústria que a gente selecionou, a gente nunca conseguia fotografar, porque a gente nunca conseguiu ter autorização, né? Então, a falha do livro não ter entrado na indústria, a gente não conseguiu. Mas o recorte foi assim, uma casa importante, um edifício administrativo importante, um teatro importante. O recorte foi esse. Projeto urbano, ele fez projetos urbanos. Então, a seleção foi essa. Então, quando você vai olhar, por exemplo, tem igrejas importantes do Meister que não entrou, porque entraram 2 igrejas, né, e uma capela. Residência, a gente colocou 2, a casa dele e uma outra casa. Quando a gente estava falando sobre o livro, a gente pensa o livro como um primeiro livro, assim, que a gente fez, né? A gente espera que outros pesquisadores consigam acesso ao acervo e façam outros recortes. Por exemplo, só de residências que a gente encontrou no acervo, ou de detalhes, já daria livro, ou de indústrias, ou de teatros, ou de cinemas, ou de edifícios administrativos, né? Então, o nosso livro assim seria tipo um passeio inicial pela obra, né? Então, foi... Não sei se... Bom, sobre a vida profissional, a vida pessoal, que eu acabei escrevendo esses textos, o objetivo era dar uma ideia da dimensão, da trajetória, dessa vida do Rubens Meister, né? A vida pessoal, a vida em família, as coisas de criança, os amigos de longa data, a família, o casamento, as filhas, né? As viagens que ele fez durante a sua vida. Inclusive, uma das últimas viagens, quer dizer, uma grande viagem que ele fez foi na década de 70, com a dona Eliane, que eles fizeram uma volta ao mundo. Então, isso é muito interessante, né? Então, contar um pouco desse lado de Rubens Meister que a gente não conhece. Eu tive a possibilidade também de ler algumas cartas no escritório ali pessoal dele, que ficava no segundo andar da casa, e era bem interessante, assim, né, as impressões de viagem que ele deixou, as lembranças. Então, a ideia também foi trazer nessa vida pessoal, nessa narrativa, dar um pouco mais de voz ao Rubens Meister pela documentação que ele tinha, que ele disponibilizou, né, que ele deixou ali no acervo. Então, esse foi um dos recortes. Com relação à trajetória profissional, a ideia era trabalhar. Olha, ele começa como desenhista, né? Onde é que ele atua como desenhista nesse primeiro momento, né? Quais são esses lugares? Como se constrói essa trajetória profissional? Qual é o desenrolar desse escritório de projetos que muda de endereço ao longo dos anos, né, e cresce e desenvolve projetos bastante importantes aqui no Paraná, principalmente. Então, a ideia era construir um pouco dessa narrativa profissional, passando por isso, a sua atuação na Universidade do Paraná, depois na Universidade Federal do Paraná, a importância que
que ele, assim, a participação dele em vários órgãos, em várias instituições, como, por exemplo, o Instituto de Engenharia do Paraná. Então, o objetivo era trazer o maior número de informações que compusesse essa vida pessoal, essa vida profissional. Então, a ideia é sempre, pelo menos eu digo como historiadora, eu acho que é muito interessante a gente explorar a documentação que ela ainda, né, não teve visibilidade, ela não teve a possibilidade ainda de ser consultada, e trazer isso para o público, né? Para quem for ler o livro, para quem for consultar. Então, trazer um número de documentação bastante variado, são cartas, são cartões postais, são fotografias, documentos oficiais, né? E por aí vai, né, o número de informações que a gente tem e de documentos que a gente tem. Então, construir sempre a narrativa pessoal, profissional, com essa gama de documentos que a gente tem é sempre bastante interessante, na minha visão de historiadora, muito positivo. Obrigado. Olá, boa noite aos dois palestrantes. Queria parabenizar pela palestra. E quando o professor Fábio comentou em passando ali sobre o Sérgio Bernardes, eu queria uma posição pessoal dos dois, principalmente do professor Fábio. Por que o Rubens Meister, um arquiteto modernista, com uma visão tão à frente, ou pelo menos tão vanguardista, deu certo em Curitiba ou no Paraná, que é uma cidade mais tradicionalista, enquanto Sérgio Bernardes também era muito mais, digamos assim, ele era bem mais fora da casinha, e não deu certo no país ou no próprio cenário carioca, que era onde ele atuava. Assim, não deu certo no sentido de não ter conseguido aplicar ou ter conseguido produzir, ter sido produzidas suas obras mais audaciosas, enquanto eu penso que o Rubens Meister tenha conseguido. Eu passei pela obra do Sérgio Bernardes por conta do livro, né? Eu não estudei muito, mas o Sérgio Bernardes, quando ele vai para Curitiba, ele era uma figura assim, ele era um superstar, né? Ele era um cara que era convidado para julgar concurso de Miss. Daí até tem assim, Sérgio Bernardes vem para Curitiba, ele acho que é tio da Miss Brasil, uma coisa assim, padrinho da Miss Brasil. Ele era um cara, um superstar, assim. E é uma época que, durante a ditadura, né, e o Niemeyer, pela posição política dele, eu não sei, isso é uma suposição, eu nunca estudei isso, mas eu acho que eles tentaram emplacar o Bernardes como uma outra possibilidade que não o Niemeyer. Tem no jornal em Curitiba, fala, Bernardes é o maior arquiteto do Brasil e ele não é socialista, né? Eles relacionam o Niemeyer como né? Mas assim, qual que é a diferença do Bernardes e do Meister? O Meister, por isso que a gente colocou essa frase do engenheiro, talvez pela formação de engenheiro dele, isso é uma hipótese, ele era muito pé no chão, muito racional. Por exemplo, a prefeitura, a rodoviária, estava tendo um problema, tinha que fazer rápido a obra. Ele faz uma estrutura modulada, que funciona super bem. Então, assim, ele tinha uma racionalidade no projeto, que o projeto se viabilizava, o projeto não era caro. O projeto do Bernardes é um projeto monumental, ele arrasa uma área gigante do centro, ele muda todo o sistema viário, era muito caro. Eu acho assim, se tivessem dinheiro na época, iam fazer a obra do Bernardes com certeza. Porque ele era o grande, no momento, quando ele vai para Curitiba, ele era o grande arquiteto nacional. Curitiba sonhava em ter uma obra dele. Ele faz o projeto da PUC, que eles executam, né? Um pedaço, pelo menos. Mas a diferença é essa, né? E o Bernardes, ele tem uma frase que é bem interessante, ele é um arquiteto super importante, tem obras lindas, né? Ele tem uma frase que é interessante, que ele fala que as melhores obras dele nunca foram executadas. Isso tem no jornal que eu li, que fala assim, cada obra é uma frustração, né? Porque
acho que ele é um sonhador, assim. Esse projeto que ele faz em Curitiba é um projeto bem, de certa maneira, agressivo, pela época mesmo. Ele demole a antiga ferroviária, onde é o shopping estação. Ele faz prédios que ia ter supermercado, ia ser tipo um falanstério, assim, ia ter tudo nos prédios, né? E assim, isso é uma coisa que o mercado não absorvia na época, né? Então, talvez por causa disso ele não tenha executado, né? O Meister, pela racionalidade, ele fazia a obra era executada precisamente, detalhada, né? O Bernardes, acho que era um filósofo também, não só um arquiteto, né? Mas é uma pessoa, tem um filme dele que é bem interessante, ele é um cara que tem que ser estudado, né, também. Ele tem bastante publicação, né? Mas acho que, não sei se... Eu estou passeando pelo Bernardo, mas eu uma pessoa que eu não estudei muito, né? A gente agradece a todos os participantes, né, que estiveram aqui hoje. E, é claro, vamos voltar com outras palestras, né, presidente? Sem dúvida. Mas eu vou deixar, então, no finalzinho, para o presidente dar mais um agradecimento, uma boa noite aqui para o pessoal. Pessoal, a intenção da gente de trazer esses dois experts apaixonados, porque é essa pesquisa que foi feita, a maneira como vocês abordaram o livro, são poucos os livros de profissional que têm esse conteúdo e esse acervo que é documentado, né? Não tem nada aí que seja um achismo, tudo tem uma comprovação. Então eu agradeço muito a vinda de vocês, porque foi enriquecedora. Agora a gente vai ter realmente o livro ali, vai estar à disposição para a gente adquirir, né? Agora, vocês também que são alunos, eu acho que é interessante ter um acervo em casa particular que é de arquitetura, porque o Rubens Meister, apesar de ser engenheiro, ele mostrou sempre que ele era arquiteto, né? Dentro dele, ele resolveu a sua vida como arquiteto. Eu quero dizer para vocês que são alunos que o CAL está muito preocupado com a nossa profissão e as chances que nós temos aí no mercado. Nós estamos fazendo uma série de cursos que vocês, tenho certeza, irão aproveitar, porque são diversos segmentos dentro da arquitetura que nós, como profissionais de arquitetura, podemos seguir. E o CAL está preocupado com isso. E uma outra coisa que nós estamos preocupados ainda para vocês que são estudantes, e que sempre um concurso, uma participação em concurso, ela é importante, não só na nossa vida acadêmica, como depois até. Eu já participei de vários concursos enquanto profissional. E o que é mais gostoso na hora que a gente participa de um concurso é aquele sonho, aquela viagem, aquela possibilidade de alguém conhecer o que vai no íntimo da gente como profissional. Então, nós estamos também fazendo todo um trabalho no Conselho, junto ao governo nosso do Paraná, junto ao Paraná Cidade, principalmente a valorização da arquitetura também através dos concursos, e que as obras que nós temos governamentais sejam realmente feitas através do concurso, para que isso abra um maior campo, maior oportunidade para a nossa profissão. Agradeço a presença de todos aqui e espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a palestra. Obrigada. Boa noite a todos.